Boa noite a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre seus negócios, sobre tudo aquilo que diz respeito a você. Quero trazer uma mensagem hoje para a sua vida, que eu posso colocar um título nela de Possuído pela Promessa. É quando a promessa ela toma conta de mim, não só dos meus pensamentos, não só da minha crença, mas eu me torno a própria promessa. Ela se torna a minha natureza, ela faz parte do meu DNA a partir do momento em que eu a recebo e tomo posse. E o texto que nós vamos usar como base é Romanos capítulo 12, verso 2, que diz: E não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Renovar a mente, ter uma nova forma de pensamento. Renovar uma mente é permitir que a palavra, que a mensagem do Evangelho cancele velhas crenças, coisas que me ensinaram, coisas que eu aprendi, que de alguma forma me aprisionam e deixam a pessoa impedida de manifestar aquilo que ela realmente é. Crenças erradas sobre quem eu sou, crenças erradas sobre quem Deus é, sobre os pensamentos de Deus a respeito de mim. Precisamos acreditar na palavra de Deus em detrimento das circunstâncias. Porque perceba, aquilo que Deus falou ao seu respeito, ao meu respeito, a respeito da sua vida, é mais poderoso do que as circunstâncias que você está vivendo. As circunstâncias que você está vivendo não podem definir o seu futuro. O que define o seu futuro é a palavra que Deus liberou para a sua vida. Veja, Davi estava dentro de um contexto, dentro de uma realidade, em um momento da vida dele. E ele recebe uma palavra de Deus por intermédio do profeta Samuel. Veja que Davi ele não se tornou rei com a ascensão dele ao trono, mas ele incorporou a promessa, ele tomou posse da promessa no momento em que o profeta libera uma palavra de Deus para a vida dele. A única prova que Davi tinha eram as palavras de Samuel. A única prova que havia era aquilo que o profeta havia dado para ele. Ele não tinha nada que pudesse comprovar, ele não tinha nada que pudesse dar a ele uma convicção, somente a palavra de Deus, somente o óleo que escorreu sobre a sua cabeça, somente o óleo da unção que estava sobre a sua cabeça naquele dia. Mas isso foi suficiente para Davi perseguir o seu destino até o cumprimento. Isso foi necessário para Davi ajustar o caminho dele na direção daquilo que Deus havia dito a respeito dele. E é isso que e é isso que você precisa fazer. Ajustar o nosso caminho em conformidade com aquilo que Deus disse ao nosso respeito. A revelação dele a respeito da nossa identidade, do nosso propósito, do nosso desígnio, o motivo pelo qual você nasceu, o motivo pelo qual você veio ao mundo. A fé de Davi não era fundamentada nas circunstâncias. A fé de Davi, a crença de Davi não estava fundamentada simplesmente na realidade que ele estava vivendo naquele momento. Como o filho mais novo, cuidador das ovelhas do pai, um pastor desconhecido, o irmão mais novo de uma família. Davi sabia que aquele que havia prometido era fiel, tinha caráter para cumprir aquilo que havia liberado sobre ele, a palavra. E assim somos nós quando nós recebemos as palavras de Deus. Assim devemos ser, quando nós nascemos de novo, nos tornamos herdeiros de Deus, de todas as promessas de Deus. 2 Pedro, capítulo 1, verso 4 diz:
pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina. Participar da natureza divina. Grandiosas e preciosas promessas. Precisamos possuir a promessa. Aquilo que é dito ao nosso respeito por intermédio da palavra de Deus. Muitas vezes através de um louvor que você escuta, muitas vezes através de uma mensagem dessa que você escuta, muitas vezes em um devocional, quando você está só com Deus e lendo a palavra, orando, conversando, e Ele fala algo ao seu coração, Ele libera uma palavra para a sua vida, você precisa possuir essa palavra, você precisa possuir essa promessa, para que por ela você fique participante da natureza divina. É aquela voz no nosso interior do Espírito Santo, que nos confirma, que diz qual é a nossa natureza, qual é a nossa vocação, qual é o nosso chamado, que mantém acesa todas as palavras que Deus liberou ao nosso respeito. É essa palavra que você não pode abrir mão dela, é essa palavra que você não pode deixar ela passar, ela não pode ser esquecida, mas você precisa caminhar todos os dias da sua vida em conformidade com aquilo que Deus disse ao seu respeito. Porque aquilo que Deus disse ao seu respeito é a sua garantia. É impossível que Deus minta, diz a palavra de Deus. A palavra de Deus está sempre em acordo com a sua natureza e com o seu caráter. Suas palavras liberam o seu poder para que aquilo que Ele diz a respeito de alguém realmente aconteça. Para Deus nada é impossível. Impossível significa sem capacidade. Uma tradução literal ampliada desse versículo: nenhuma palavra de Deus virá a você se não tiver a capacidade de se cumprir. Ei, Deus não vai falar nada ao seu respeito que não tenha capacidade de se tornar uma realidade no mundo natural, como já é uma realidade no mundo espiritual. Há um poder latente nas promessas de Deus. Há um poder latente na palavra de Deus. Você precisa tomar posse dessas promessas. Você não precisa entender por completo a palavra a fim de mostrar que confia nela. Você precisa confiar em quem disse. Você precisa confiar em quem falou, no caráter de quem afirmou algo ao seu respeito. Aí você começa a se movimentar na estrada em direção ao seu destino. Porque alguém que não pode mentir disse que a terra te pertence. Então você caminha na direção da terra. Você muda todo o percurso de uma vida, a sua história, porque alguém disse que você é algo, e você acredita, porque aquele que prometeu não somente é fiel para cumprir, mas o caráter dele impede que você venha duvidar da capacidade e da fidelidade dele de cumprir tudo aquilo que ele disse ao seu respeito. Maria recebeu a visita de um anjo, e recebeu uma promessa, e recebeu uma palavra. E a resposta de Maria foi: cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O anjo falou que ela seria mãe do Messias, mãe de Cristo. E ela falou simplesmente essa frase: cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Ela não precisava entender como seria. Ela não precisava entender todo o contexto. As circunstâncias não precisavam estar alinhadas com aquilo que o anjo tinha dito. Mas as circunstâncias iriam se alinhar ao que o anjo disse, no momento em que ela tomar posse da palavra que Deus disse mediante o anjo. E essa é a palavra que está disponível para você hoje. No momento em que você receber a palavra e se alinhar à palavra, essa palavra vai alterar
tudo à sua volta, para que ela se materialize no mundo natural e você possa perceber a fidelidade de Deus. A sua fé na promessa deve ser testada e comprovada. 1 Timóteo capítulo 1, verso 18. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milite por elas boa milícia. O que Paulo está dizendo aqui é, ei, Timóteo, não se esqueça das palavras proféticas que foram liberadas por homens de Deus a seu respeito, mas caminhe na direção do cumprimento dessas palavras. Confie na fidelidade daquele que falou através de homens ao seu respeito. Entenda uma coisa, quando Deus te dá uma promessa, Ele também te dá uma arma do arsenal dEle, para te dar a capacidade de ver a materialização dessa palavra, dessa promessa. Você terá que lutar pela promessa contra alguém que vai querer roubá-la, porque esse é o papel do diabo, é roubar a palavra que foi liberada para a vida das pessoas. Ele não quer que você acredite, porque se você acreditar, se você tiver fé naquilo que Deus disse, você será empoderado, você será capacitado, você receberá poder que vai além da sua capacidade, poder que vem do alto. Então o diabo ele precisa arrebatar a palavra, antes que a palavra te empodere, antes que a palavra faça manifestar na sua vida uma nova natureza, de acordo com aquilo que Deus disse. Então ele precisa arrebatar a semente, ele precisa roubar a semente. Então ele vai tentar roubar as palavras que foram liberadas para a sua vida. Podemos ver isso na vida de Jesus, no seu batismo. Quando o pai fala, esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Depois ele é levado ao deserto, e lá o diabo, a primeira coisa que diz para Jesus é, se tu és filho de Deus. Veja, o Pai revela a identidade de Jesus. Fala a respeito de quem Jesus é. Depois, o diabo leva ele para um lugar e coloca em xeque aquilo que Deus disse. Mas Jesus, ele permanece firme. O Pai declarou sobre ele, e ele toma posse daquilo que o Pai declarou sobre ele. O inimigo, ele estava desafiando a palavra que Deus havia falado a respeito de Jesus. Mas Jesus permanece na promessa que o Pai havia dado a ele. Ei, permaneça na promessa que Deus te deu. Permaneça na palavra que Deus te deu. Permaneça naquilo que Deus afirmou que você é, que você pode. Confia, porque essa palavra vai te empoderar. Jesus permaneceu na promessa que o Pai havia dado a ele. Ele teve como base a promessa de Deus, e não os argumentos do inimigo. Ele disse não àquilo que tentava determinar a sua vida fora da palavra. Não tente viver a sua vida fora daquilo que Deus diz que você é. Não tente viver fora da palavra. Não permita que exista possibilidade, opção de você viver à margem daquilo que Deus disse ao seu respeito. Você precisa tomar posse, viver, incorporar aquilo que Deus falou que você é. Para que você viva a vida que Deus quer que você viva. E você se torne aquilo que Deus quer que você se torne. Para que a nova natureza se manifeste, você precisa se apossar daquilo que Deus disse. Você recebeu uma nova natureza. Você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Você hoje é revestido de Jesus Cristo. Não mais vivo eu, Cristo vive em mim.
Percebe que essa nova natureza, eu nasci de novo, as coisas velhas passaram. Veja, muitas coisas velhas, muitas coisas limitadas, muitas limitações na nossa vida ficou para trás quando eu nasci de novo. Eu recebi uma nova natureza e eu preciso andar em novidade de vida. Eu preciso andar de acordo com aquilo que Deus disse que eu sou. E eu sou mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor. Você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Não invalide a palavra de Deus na sua vida. Marcos capítulo 7, verso 13 vai dizer: invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Invalidar a palavra de Deus pela tradição. Uma definição de si mesmo. Uma definição de seu mundo de acordo com seus hábitos. Uma interpretação humana ao invés de uma materialização da palavra de Deus. Entenda, nesse texto aqui, a palavra invalidada não significa que a palavra perdeu o poder. Significa que ela se tornou impotente porque perdeu a conexão com o divino. Nada pode diminuir o fato de que a palavra de Deus é totalmente capaz, mas podemos desligar o nosso acesso ao poder que ela carrega. Veja, a palavra de Deus diz que você pode todas as coisas porque Ele te fortalece. Mas você pode desconectar o poder que essa palavra carrega e não acessá-lo. E como você faz isso? Não tomando posse. Não meditar, não acreditar, não viver, não andar em conformidade com essa palavra. Enquanto a meditação oriental diz que as pessoas devem esvaziar a mente, a meditação bíblica diz que você tem que encher a mente, encher a boca da verdade, trazer à memória aquilo que te dá esperança, falar das promessas, sabe? Comece a dizer todo dia aquilo que Deus disse ao seu respeito. Comece a falar, comece a declarar. Acorde amanhã e quando você levantar da cama, fale: esse é o dia que o Senhor Deus fez, eu vou me alegrar e vou ser feliz. Esse será um grande dia, um dia de grandes vitórias, porque existe uma graça, existe uma unção, existe algo da parte de Deus sobre a minha vida que me capacita para me tornar tudo aquilo que Ele diz que eu sou. Acorde com grandes expectativas do seu dia. Mesmo que as circunstâncias estão dizendo que não, a palavra dele diz que você é. E olha, vai passar céus, vai passar terra, mas a palavra dele não vai passar. A palavra dele não pode passar. Precisamos meditar. Josué, capítulo 1, verso 8, diz: não se aparte da tua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite. Não se esqueça, que esteja na sua mente, nos seus pensamentos, que faça parte de você, da sua natureza. O significado para a palavra hebraica meditar aqui é repetir. Repetir as palavras que Deus disse em voz alta, como foi dito a Josué. Essa repetição constante é a chave. Essa repetição constante que nos dá a capacidade de cumprir a palavra, porque eu não me esqueço daquilo que Deus disse que eu sou. Então eu acabo caminhando nessa direção, eu acabo manifestando aquilo que Ele diz que eu sou, porque a palavra vai me capacitar para isso. Quando declaramos a palavra sobre nosso destino, algo poderoso acontece no nosso futuro.
O Espírito libera um poder maior para fazer com que a palavra se realize. Veja, o povo quando estava ali no Egito, e eles saiu do Egito e atravessou o deserto para poder ir à terra prometida. Quando Deus deu a palavra a eles também já tinham toda a capacidade, poder e autoridade para entrar naquela terra de acordo com o que a palavra de Deus havia dito a respeito deles. Não importa se ia ter gigantes. Isso é um detalhe. É uma medalha que ele ia te dar por derrotar aqueles gigantes. Os gigantes eram um mero detalhe. Porque a palavra já havia empoderado aquelas pessoas para entrar na terra. Mas eles poderiam não viver aquela palavra, não tomar posse daquela palavra, e não ter a mudança que eles tanto esperavam na vida deles. As promessas e profecias que são faladas a você, que são faladas a nós, são como um leme, determina a direção, sabe, muda tudo. Quando Deus ele diz que você é uma nova criatura em Cristo Jesus, quando Ele fala que você é mais do que vencedor, eu já não olho a derrota como uma opção. A derrota não pode fazer parte da vida de alguém que Deus disse que ele é mais do que vencedor em Cristo Jesus. A derrota não pode fazer parte do seu presente e nem do seu futuro. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Essa é a palavra que Ele disse ao seu respeito. Mas eu te pergunto, você tem andado como vencedor? Você tomou a posse dessa palavra? Você realmente acredita que você é vencedor? Você se comporta como? Você anda como? Deus ele quer que você viva a palavra dEle, tome posse da palavra dEle, e você viva pela palavra dEle. E que você se torne tudo o que você precisa se tornar pela palavra dEle. Diariamente, precisamos examinar a mente de Cristo. O que Deus pensa de mim? O que Deus diz a respeito de mim? Não há nada mais poderoso em momentos de desafio, que você não sabe o que fazer, que você fala, e agora? É você se conectar à mente de Cristo. E você começar a trazer à memória tudo aquilo que Ele fez para você, tudo aquilo que você se tornou nele. E aí tudo começa a ficar pequeno diante desse grande amor, tudo começa a ficar pequeno e insignificante. As coisas passam a não ser tão assustadoras, porque nós entendemos que maior é o que está conosco do que aquele que está no mundo. Buscar as promessas de Deus com toda a nossa força. Incorporá-las. Não duvidar, mas vivê-las com plenitude, de verdade. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Eu creio que hoje você pode mudar o rumo. Talvez você recebeu palavras, mas você abriu mão delas, porque você ouviu vozes, porque alguém tentou roubar essa palavra da sua vida. Mas hoje, se você pegar essa palavra de volta, falar, não, eu não sou isso que eu me tornei, eu sou aquilo que havia sido profetizado para a minha vida há 2 anos atrás, há 5 anos atrás, e eu simplesmente não tomei posse disso, eu simplesmente não vivi isso. Então, você pode pegar essa palavra de novo e falar, Senhor, essa é a minha natureza, essa é a minha vocação, esse é o meu chamado, esse é o motivo pelo qual eu nasci. Essa palavra vai te empoderar para viver tudo aquilo que Deus disse que você é. E eu quero orar por você com base nessa palavra, para que você possa verdadeiramente viver em plenitude, para que essa nova natureza de quem você é se manifeste,
e você se torne invencível. Não porque você é bom demais, mas porque você se tornou um com a palavra. Você e as promessas, você e aquilo que Deus disse, é uma coisa só. O inimigo não pode te vencer quando você descobre a sua verdadeira natureza. Eu quero orar por você. Coloque as mãos no seu coração. Espírito Santo, quero colocar cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, que estão me vendo nesse momento. Que essas pessoas possam, algumas delas, voltar atrás e ver o momento em que abriram mão das promessas. Abriram mão daquilo que o Senhor disse a respeito delas. Hoje elas podem estar vivendo uma vida sem resultados, porque simplesmente permitiram que a palavra que o Senhor liberou para a vida delas fossem roubadas. Mas Espírito Santo, entre nessas casas, traga de volta palavras proféticas que essas pessoas receberam. Traga à memória tudo aquilo que o Senhor disse no passado para a vida de cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo. Ressuscite, Pai. Faça de novo. Faça tudo novo na vida dessas pessoas. Levante tudo aquilo que parecia que já havia sido acabado. E que essas pessoas se tornem tudo que o Senhor disse que elas seriam nesse tempo e nessa geração. Eu te abençoo, na autoridade do nome de Jesus, que as palavras proféticas, as promessas que você recebeu, te empoderem, te capacitem, para que você se torne tudo aquilo que Deus diz que você é, em nome de Jesus Cristo.